Questão 25. Os átomos ligam-se uns aos outros de diversas maneiras para montar todas as coisas que estão à nossa volta. O estudo da maneira em que os átomos se ligam, ou seja, das ligações químicas, é de fundamental importância para se entender as propriedades da matéria e como ela se comporta. Há dois modos principais pelos quais as ligações químicas podem ser formadas. Em um deles, a ligação iônica, as partes envolvidas, blocos construtores, encontram-se na forma de íons, possuem carga elétrica decorrente do ganho ou perda de elétrons. Por exemplo, o cloreto de sódio, sal de cozinha. Na ligação covalente, há o compartilhamento de elétrons entre dois átomos neutros. Por exemplo, é o diamante, formado apenas por átomos de carbono ligados covalentemente. Sobre as propriedades gerais associadas a compostos iônicos e covalentes, pode-se afirmar que: letra A. Compostos inorgânicos formados por ligações covalentes geralmente são formados por moléculas discretas com ligações direcionais e as forças ligantes fortes entre os átomos da molécula. Os compostos de ligações covalentes, eles possuem ligações direcionais, ou seja, os dois átomos só podem existir com uma direção no compartilhamento eletrônico. Então, quando você tem dois átomos compartilhando elétrons, esse compartilhamento acontece em direções específicas, correto? No entanto, essas moléculas não são discretas, é uma rede de moléculas. Quando uso o termo discreta, quer dizer que são uma quantidade definida, e na verdade não, é uma rede de moléculas ligadas. Então, essa tá errada. A fusão de um composto iônico implica romper somente seu retículo cristalino, o que requer certa quantidade de energia, que em geral envolve baixas temperaturas de ebulição e fusão. Os compostos iônicos, para que você consiga fundi-lo, você precisa romper a rede cristalina, o arranjo cristalino, né, a estrutura organizada deles. Isso requer uma grande quantidade de energia, o que causa o efeito de altas temperaturas de fusão e ebulição. Então, essa também está errada, porque quanto mais energia, mais alto, para romper as ligações, maiores a temperatura de ebulição e fusão. C. Compostos iônicos, em geral, conduzem a corrente elétrica, pois estando estes dissolvidos e apenas nesta condição, dispersam íons migrantes para os eletrodos. Os compostos iônicos, quando dissolvidos, eles conduzem corrente elétrica, porque eles geram esses íons que migram nos eletrodos, só que quando eles estão fundidos, eles também têm esse efeito, não apenas dissolvidos. Então, essa também está errada. D. As reações de compostos iônicos, em geral, são rápidas, enquanto compostos covalentes reagem lentamente. Assim, essas reações ditas de covalência envolvem energia suficiente para ocorrer o processo de formação de compostos covalentes. Correto. Os compostos iônicos normalmente têm reações mais rápidas e a energia envolvida em reações de covalência são suficientes para a formação de compostos covalentes. Então, essa está correta. Vamos só conferir a última. Compostos iônicos, em geral, são solúveis em solventes derivados da extração e beneficiamento petrolífero, ou seja, de hidrocarbonetos apolares. Compostos iônicos, eles são polares. E os produtos do beneficiamento do petróleo são apolares. A regra de solubilidade é semelhante dissolve semelhante. Então, se ele é polar, ele vai ser solúvel em compostos polares. Então, essa tá errada. Então, a resposta certa é a D.